E a gente abre a edição das 10 de hoje falando sobre o aumento da miséria no país. É a real. Mais de 13 milhões e 200 mil brasileiros, Raquel, estão neste momento em situação de extrema pobreza. Na prática, isso significa que todas essas pessoas sobrevivem com menos de R$ 90 por mês. Pois é, Aline, é trágico isso, né? Esses dados do governo federal foram obtidos pela Globo News via Lei de Acesso à Informação e mostram que nos últimos 7 anos, mais de 500 mil de pessoas entraram em situação de miséria. A gente separou aqui para você dar uma olhada, um retrato aqui do nosso país. Olha, a região Nordeste tem o pior cenário de extrema pobreza. Agora, as maiores taxas, já levando em conta o tamanho da população, são do Piauí, aqui, depois Maranhão e depois Paraíba. Estão aqui os números para você ver. Agora, foi o estado de São Paulo que a miséria cresceu mais nos últimos 7 anos. Deu um salto, olha só, de mais de 40%. Agora, quando a gente analisa a piora da situação do ano passado para cá, Roraima e Rio de Janeiro tiveram o maior aumento da extrema pobreza. Roraima com 10,5%, Rio de Janeiro com 10,4%. Aline. Raquel, agora a gente se pergunta, né? Quem são esses mais de 13 milhões de miseráveis no país? Quem são esses mais de 500 mil brasileiros que só nos últimos 7 anos entraram nessa situação sem oportunidade, sem emprego, buscando sobreviver? A gente tentou aqui individualizar algumas dessas histórias que vocês vão conhecer agora, de pessoas que enfrentam isso diariamente. Gente que não tem acesso à saúde, à casa, a trabalho, muitas vezes não consegue comer, não tem comida. A reportagem é da Bárbara Carvalho, do Léo Ferreira e do Robson Salles. José, Margarete, Valquíria, Tatiane, Carla e Alain. Todos eles vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, ganham menos que R$ 178 por mês. A situação é ainda mais crítica para alguns deles, que estão entre os mais de 13 milhões e 200 mil brasileiros considerados extremamente pobres. Só no Rio de Janeiro, são 886 mil pessoas que ganham até R$ 89 mensais. Os dados são do Cadastro Único, uma lista criada pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda, e foram obtidos pela Globo News via Lei de Acesso à Informação. Maria do Carmo da Silva Miranda é conhecida como Chocolate. É líder comunitária e fundadora de um centro cultural em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense. Foi através dela que conhecemos tantas histórias. A menina que passou fome, sonhava com os livros e trabalhava fora desde 12 anos de idade, deu lugar à mulher que pôs de pé uma biblioteca e abriu as portas da própria casa para ajudar a comunidade. Eu não tive infância, não tive adolescência. E o livro, para mim, foi apresentado com ele fechado, do mesmo jeito que faltava a comida. Mas o que doía mais era a violência, né? Que era, a gente apanhava, tanto ela quanto eu e meu irmão, meu pai, a fome que a gente passávamos muito e aquela tristeza de eu não poder ter aquele livro nas minhas mãos. Além de receber e distribuir doações, por exemplo, de ONGs como a Ação da Cidadania e organizar ações sociais para a comunidade, Chocolate faz ainda rodas de leitura e conversa sobre direitos e deveres, principalmente sobre educação. Nessas rodas, a gente começa a observar a carência. E as crianças, quando chegam na biblioteca, elas chegam, primeiro, quando elas perguntam se tem café. Recentemente, num encontro com um líder comunitário do Recife, ela se comoveu com o relato dele. Chocolate, eu não pensei que eu nunca mais eu ia ver isso. O que foi? Fala. Aí ele, ontem eu vi as pessoas pegando do caminhão de lixo alimentos para comer. E aí a gente começou a chorar. Sem renda nenhuma, não recebo nada. Não recebo nada, não recebo da Bolsa Família, que eu estava recebendo. Eu corro atrás, eu vou numa palestra lá do outro lado da estação, ganho uma bolsinha de compra, é um quilinho de cada coisa, mas é assim que eu vivo. Dia de domingo vou na feira, ganho as coisas, uns legumes na feira, assim vou vivendo.
Em um ano, mais de 83 mil pessoas passaram a viver no que é classificado como extrema pobreza aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso significa dizer que a cada dia, 228 pessoas passaram a sobreviver com, no máximo, R$ 89 mensais per capita no estado do Rio. Portanto, é o segundo estado com a maior taxa de crescimento de miséria no Brasil de 2018 para 2019, uma alta de 10,4%. Fica atrás apenas de Roraima, que tem números absolutos muito menores. O Rio tem, portanto, uma taxa de crescimento de extrema pobreza que é mais que o dobro do que a média nacional. Meu nome é José Wilson da Silva. R$ 2,00. Essa é a quantia na renda mensal que coloca José um pouco acima da chamada linha da extrema pobreza. Eu tenho aposentadoria, recebo R$91 por mês. Com essa família. A minha mãe me trouxe aqui hoje para ver que eu tenho algum recurso aqui, entendeu? Ele trabalhou por quase 30 anos com carteira assinada, mas ainda não conseguiu se aposentar. Enxerga mal e só do olho direito. E nem sempre pode comprar o colírio que precisa usar. Na vez que ele ia operar o mês passado, a glicose dele subiu. E a pressão. Estão pedindo a Deus, primeiramente, e os médicos venham ter compaixão para ele operar, né? Porque ele fez 63 anos agora. Um homem com 63 anos tem toda a possibilidade. Níveis de 2012 para cá. Nesses 7 anos, mais de 500 mil de brasileiros entraram na extrema pobreza. São Paulo, o estado mais rico do país, foi o que teve o maior crescimento da população miserável nesse período, mais de 40% de alta. Por outro lado, do total de brasileiros que cruzaram essa linha desde 2012, mais de 1/3 está concentrado no Rio de Janeiro. Desde que nasceu, a Tatiane mora nesse terreno. Mas há cerca de 3 meses a situação mudou. Os parentes vão vender a casa e tudo está sendo retirado. Por enquanto, ela está morando de favor aqui nesse quartinho, que tem cerca de 2 metros quadrados, com um filho especial de 7 anos, né? E você não consegue trabalhar, Tatiane? Não posso trabalhar porque ele é especial e exige muito cuidado de mim também, né? Quanto é o Bolsa Família? R$130. E aí a gente vê que vocês armazenam água potável o máximo possível. Isso, para poder beber. Se não falta. Se não falta. Sou inscrito na Minha Casa Minha Vida, já fiz 2 inscrições. Coloquei que ele é uma criança especial. E até hoje não me chamaram. A única coisa que eu queria era só um espaço, um canto, para me viver como um filho. Só isso, sem depender de ninguém para nada. Valquíria ganha R$ 198 do Bolsa Família. Essa é a renda fixa garantida para as 5 pessoas da casa. Ela se formou em dezembro, mas não consegue emprego. Sou mãe de 3 filhos, formada em técnica de enfermagem. A partir do momento que você se formou, agora se joga no mercado. Mas como que a gente vai se jogar no mercado se o mercado não aceita a gente porque fala que a gente não tem uma qualificação como um curso de CTI, um curso de hemodiálise? Como que eu vou embarcar num curso desse se eu não vou ter para pagar a mensalidade? As contas da casa, que não tem água nem esgoto, não fecham. Semana passada, o marido, que é barbeiro, chegou em casa com R$ 70. Para tentar complementar a renda, Valquíria aprendeu a trançar cabelo. Essa semana nós temos o arroz e o feijão. Tem o gás ainda. Mas já fiz meu fogão de lenha. Aos sábados tem uma ONG que distribui legumes. Eu vou estar lá, sábado à noite, 6 horas. Fica uma fila enorme. O que sobrar, sobrou. Mas assim, da criança chegar em casa, minha filha está na creche, uma hora dessa. Ela foi 7 horas da manhã. Eu levei ela na garupa da bicicleta, né? Mas eu prefiro ir na neblina com ela para a creche do que deixar minha filha em casa. Ontem ela falou: mãe, ontem foi o dia da fruta que eu mais gosto, que foi pera. Eu pedi a tia 2 vezes. João Miguel tem 6 anos. É o filho único da Carla e do Alan. Juntos há quase 18 anos, os dois sempre trabalharam. Mas há mais de 1 ano estão desempregados. Não recebem seguro-desemprego nem Bolsa Família. 0. Nem 10 centavos, nem R$1 no momento. Isso aconteceu do ano passado para cá? Isso. Eles moram de favor e estão vivendo com a ajuda da família da Carla. Pelo menos a gente está num teto. O pessoal debaixo do viaduto, na Marquesa com seus filhos por aí.
A gente tem um lugar para repousar. Tem que agradecer a Deus mesmo, porque minha sogra, a família dela ajuda. Está ajudando bastante. Mas eu me sinto mal, às vezes, estar ali e não poder colaborar, sabe? Qual é o seu maior sonho hoje em dia? O que você me responderia? Eu tenho vontade de trabalhar. Um emprego assim, para eu poder ficar melhor pro meu filho também, entendeu? Para dar um melhor para ele. E você, cara? Também. Ter um emprego, ter uma vida digna para poder dar para o meu filho, viver com dignidade. Fica até difícil a gente ter o que falar depois dessa... A gente fica até emocionada, Bárbara, porque é impressionante, né? Como essas pessoas, elas têm que fazer o possível para sobreviver, né? A gente fica pensando, como é que é viver com esse valor, com R$ 89,00 por dia? E essa questão da extrema pobreza, a Bárbara retratou muito bem aí na reportagem. A gente viu aí essas histórias, né? Histórias que mostram falta de dinheiro, falta de oportunidade, mas, sobretudo, falta de dignidade para essas pessoas. E chama a atenção também o agravamento dessa miséria do ano passado para cá. A gente viu os números aqui no país inteiro, principalmente na região Nordeste, mas no Rio de Janeiro, isso se agravou de uma tal maneira. No Rio de Janeiro, mais de 80 mil pessoas passaram a viver com menos de R$ 90,00 por mês. Bárbara, é uma situação que não dá para ser sustentável a longo prazo, né? Como é que essas pessoas vão viver? Como é que o país vai para frente? Como é que essas crianças vão estudar? Quer dizer, envolve tudo, né? Toda a nossa sociedade está doente por causa disso. Bom dia. Insustentável mesmo, Raquel. Bom dia para você, para a Aline, bom dia a todos que acompanham a edição das 10. São R$ 89,00 por mês, no máximo. A gente está falando de famílias que têm, muitas vezes, renda zero. E no Rio de Janeiro, de fato, essa situação de crise é muito profunda, porque enquanto o restante do Brasil consegue criar vagas de emprego, e a gente vem mostrando isso vagarosamente, o Rio de Janeiro não, pelo contrário, perde vagas de emprego. Nesse ano já foram 7.000 vagas perdidas. E isso é importante, claro, porque a gente vive em sociedade, a gente precisa se preocupar com o outro, mas também por uma questão econômica. O país não tem como sair dessa situação se essas pessoas não forem inseridas, se elas não tiverem uma oportunidade de emprego, de estudo, de terem acesso à saúde. Sobre tudo isso eu vou conversar com o professor João Saboia, professor do Instituto de Economia da UFRJ, Universidade Federal Fluminense. O professor suspirou aqui várias vezes ouvindo a reportagem, eu pedi que ele ouvisse justamente para que pudesse ter uma ideia do que a gente vai comentar aqui. E o Rio de Janeiro tem essa questão muito profunda, uma crise fiscal, um problema de arrecadação muito grande e, diferentemente de outros estados que também têm esse problema, não consegue aí se recuperar, criar vagas de emprego. Então, a situação vem se agravando mesmo, né, professor? Obrigada pela participação. O problema é o seguinte, a gente fala muito de números, economistas têm, né, a nossa profissão, mas quando você ouve esses relatos dramáticos, realmente a coisa fica muito concreta. No caso do Rio de Janeiro, a economia está quebrada já há vários anos, quer dizer, o país está com dificuldade, mas o Rio de Janeiro está pior ainda. Então, o fato do Estado estar com essas dificuldades, isso se reflete sobre o mercado de trabalho. Os dados são muito claros, quer dizer, está se gerando, esse ano o país conseguiu gerar mais de 400 mil empregos com carteira assinada e o Rio de Janeiro não gera, pelo contrário, o Rio de Janeiro destrói, foram 7 mil empregos a menos. Quando você compara o Rio com outros estados que estão em dificuldades, como Minas e Rio Grande do Sul, a situação é muito clara, quer dizer, Rio Grande do Sul está gerando empregos, Minas também está, São Paulo também está gerando e o Rio de Janeiro continua para trás. Pois é, e a gente falando dessas pessoas que estão na base da nossa sociedade, da nossa pirâmide econômica, por assim dizer. 13.200.000 brasileiros que precisam estar inseridos na sociedade, né? Precisam estar nessa roda para que tudo comece a avançar de uma maneira mais digna, né? O fato concreto é que no país houve um aumento enorme do desemprego. E desemprego significa pessoas que não estão podendo produzir. Se não estão podendo produzir, não estão contribuindo para o crescimento do país, além de estarem vivendo uma situação dramática de grandes dificuldades. E sem elas consumirem o básico, né, que a gente está falando de alimentos mesmo, isso tudo fica muito difícil pensar num desenvolvimento sustentável daqui para frente, digo, de um crescimento que seja suficientemente importante para o país? O consumo, no fundo, é a principal parte, né, da geração de renda através do consumo e o fato do Rio de Janeiro
está com essa dificuldade, quer dizer, e do país como um todo, significa que não tem realimentação da economia além das dificuldades humanas em si, quer dizer, isso não realimenta a economia, não realimenta o PIB e é uma dificuldade muito grande de você sair da crise. Aline tem uma pergunta para o senhor lá do estúdio. Professor, pensando em caminhos e em ações que estão em andamento no país, a gente sabe que governos não conseguem diretamente gerar emprego se a economia também não girar, mas dá para capacitar essas pessoas. A gente ouviu ali relatos de pessoas dizendo: a gente não consegue brigar por uma vaga de emprego, porque eu não tenho qualificação. Então, se não tem emprego, dá para o Estado capacitar essas pessoas, mapear essas famílias que estão em busca de uma oportunidade e capacitá-las para poderem competir um pouco mais no mercado. Outro ponto, o IPEA recentemente divulgou um número dizendo que o Bolsa Família, em 16 anos, reduziu em 25% a taxa de extrema pobreza no país. Dá para ampliar ainda mais esse programa? Ele alcança todo mundo que precisa dele? Bem, o Bolsa Família é um programa importantíssimo, quer dizer, mas é um programa emergencial, que na verdade é para você combater pobreza naquela situação que as pessoas estão naquele momento. Agora, no longo prazo, o que se deseja é que as pessoas possam sair do Bolsa Família e, portanto, que possam se inserir no mercado de trabalho. E isso depende, por um lado, do crescimento econômico, obviamente, para se gerar empregos, mas, por outro lado, você tem razão, quer dizer, a questão da capacitação das pessoas é muito importante, inclusive quando você pensa o futuro, porque no futuro os empregos vão mudar muito. Quer dizer, a automação que está ocorrendo no mundo e no Brasil também aos poucos, ela virá com muita força e os empregos vão mudar muito. Então, a pessoa, mesmo capacitada no momento para conseguir um emprego, pode ser que daqui a 2, 3, 4, 5 anos ela não consiga entrar no mercado de trabalho. Raquel tem uma outra pergunta. Obrigada, Bárbara. Professora, a gente está vendo um cenário que parece não é muito animador, né? Quando a gente vê a realidade mesmo, não só dos números, mas das histórias, né? Dessas pessoas que a Bárbara, por exemplo, trouxe aí para a gente nessa reportagem. O senhor, como pesquisador, como uma pessoa que acompanha o assunto de perto aí há muito tempo, que cenário o senhor vislumbra para o futuro? Uma recuperação econômica vai dar conta de colocar essas pessoas de volta na ativa, no mercado de trabalho? Uma vontade política que a gente vê que falta vai ser capaz de capacitar essas pessoas para que elas estudem e consigam emprego? Quer dizer, o senhor vê que tipo de futuro a curto, médio e longo prazo para a gente aqui no Brasil em relação à extrema pobreza? Olha, em relação ao curto prazo, estou muito preocupado, porque você vinha tendo queda da pobreza nos últimos anos, até que a economia parou de crescer em 2014 e agora você tem um retorno da pobreza e um crescimento da pobreza. Então, assim, em curto prazo, a situação é muito complicada. Mas o fato é que mais cedo ou mais tarde a gente vai sair dessa crise. Quer dizer, eu acho que está se criando muita expectativa de que as reformas vão, assim, imediatamente, ou quase que imediatamente, fazer a economia se recuperar. Isso não vai acontecer, isso vai levar um pouco mais de tempo. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde, quer dizer, quando a gente pensa mais no médio e longo prazo, nós sairemos da crise, sim, e a situação vai melhorar, não tem dúvida. Com importância, claro, de investimento em educação, em cursos profissionalizantes, enfim, todas essas questões que a gente sabe que fazem parte, né, desse bolo da economia e da sociedade. Aline, pode falar. Bárbara, queria falar com o professor sobre o comprometimento da sociedade civil, né? O nosso avanço civilizatório, professor, está muito associado também ao comprometimento de cada um de nós com a agenda social do país. Como é que o senhor avalia a nossa participação nesse contexto, não só na cobrança do Estado de ações práticas, mas também na nossa consciência de ver como cada um aqui também pode se envolver diretamente com isso? Bem, isso é importantíssimo, porque a tendência é a gente jogar tudo em cima do governo e achar que o governo vai resolver tudo. E a sociedade civil, que na verdade a nossa sociedade é muito desigual, é muito desequilibrada, a distribuição de renda é muito ruim e a gente tem que melhorar isso. Mas eu noto que a sociedade civil tem se mostrado cada vez mais preocupada com essa questão e ela tem que se envolver efetivamente, porque se a gente for depender só de medidas tomadas pelo governo,
a gente vai ter muito mais dificuldades se a sociedade civil não estiver efetivamente envolvida nessa melhora, né? E estamos falando de todos, né? A gente está falando de realmente uma sociedade brasileira que precisa olhar para essas pessoas, esses 13 milhões e 200 mil brasileiros que estão na base, para as outras pessoas que vivem com até também R$ 178 por mês, que são classificadas nessa linha da pobreza. Então, realmente vivemos em sociedade, precisamos encarar isso. Pode falar, Raquel. Ô, Bárbara, antes de fazer a pergunta para o professor, queria ler alguns comentários aqui. Muita gente já muito sensibilizada com essa questão. Olha só, os nossos assinantes já mandaram aqui algumas participações. O Guilherme falou o seguinte: difícil não se emocionar com essa matéria. Muitas das vezes reclamamos tanto e não vemos que existem pessoas em condições piores. Não é, Guilherme? Obrigada pela participação. A Norma também mandou aqui: que triste a situação dessas famílias que não recebem nem R$100 por mês. Como disse a Raquel, fica até difícil falar. Fica, né, Norma? Dá um nó na garganta. O Wellington, que sempre está aqui com a gente. Essa parte da mãe contando da filha que ficou feliz porque comeu a fruta que mais gosta na escola. Partiu meu coração. Danilo mandou aqui pra gente: assistindo nesse momento a reportagem da Bárbara Carvalho sobre a extrema pobreza. Causa profunda tristeza ver um país com grande potencial de desenvolvimento como o Brasil ser sucateado por maus gestores e segregado pela má distribuição de renda. É isso, Danilo. Obrigada, viu? O Adão mandou aqui pra gente: façam contato com essa moça que acabaram de mostrar técnica em enfermagem. Me disponho a pagar o curso que ela precisa fazer de forma parcelada, de capacitação. É o Adão, lá de Arraias, Tocantins. Poxa, que boa notícia, Adão. Muito obrigada, viu? A gente vai passar o contato para ela. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E aqui, por fim, temos o Pádua. Essa situação de miséria mostra como a corrupção faz mal para as pessoas. O Rio de Janeiro mostra isso. Queria aproveitar todos esses comentários e fazer uma pergunta, então, para o professor. Muita gente falando sobre corrupção, sobre o grande potencial que o nosso país tem para avançar e que a gente não avança por falta de vontade política, por desvio de dinheiro. Professor, a gente tem alguma esperança, então, diante dessa política que a gente tem, desses desvios todos, mas que ainda bem que estão sendo descobertos? Quer dizer, o senhor analisa de que maneira um futuro aí para o nosso país em relação a isso, professor? Essas pessoas podem ter alguma esperança? Só lembrando que somos um país rico, né? A 9ª maior economia do mundo. Olha, a gente tem que ter esperança, né? Não é possível também. A gente está muito desanimado no momento, porque já são 5 anos de crise. Se você olhar um pouco para trás, o mercado de trabalho vem melhorando muito, até 2014. Bem, a questão da corrupção é uma questão generalizada. A gente vê a ponta do iceberg através, né, desses processos de lava-jato, etc. Mas a gente tem que continuar combatendo, a gente tem que sair dessa, a gente tem que mudar esse comportamento e a gente tem que ter esperança de que isso vai ser mudado, porque senão é o desespero completo. E que o combate vai auxiliar em tudo isso, né? O combate à corrupção, certamente. Sim, tem que insistir, não pode parar. O combate à corrupção é muito importante.